Está começando mais um episódio do LeiteCast, o podcast da cadeia do leite. Apresentação, Rodrigo Ferreira. Muito bom dia, seja bem-vindo ao episódio número 5 do LeiteCast. Hoje é domingo 28 de abril de 2019 e neste episódio eu trago a entrevista com o Thiago Zagonel, com o tema Contratos na Cadeia do Leite. O Thiago, que é agricultor e doutorando em agronegócio no CEPAM da URGS. Eu entrevistei o Thiago à distância, ele de Porto Alegre e eu aqui de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o conteúdo que ele nos traz. Bom dia, Thiago, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Tudo certo, cara. Seja bem-vindo ao LeiteCast. Obrigado. Thiago, você tem um tema do teu estudo aí que é contratos na atividade leiteira, né? Isso aí. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, Queria também que tu falasse um pouquinho sobre a tua trajetória aí na atividade leiteira, nesse mercado, enfim, né? Falar um pouquinho mais sobre você aí. Sim. Começar como produtor rural, né? Que até esse dia eu estava na atividade, lá trabalhando. Atualmente eu sou doutorando aqui, no caso, no agronegócio, no CEPAM da URGS. Mas eu sempre trabalhei na lavoura, né, desde pequeno aí, sempre, eu comecei, na verdade, os meus negócios na lavoura com 7 anos vendendo vassoura, meu avô fazia vassoura e eu vendia, eu botava 5 nas costas e saía vendendo no meu distrito lá, em Alto Uruguai, Tiradentes do Sul, mas sempre gostei da lavoura e tal, e aí, em dado momento, a gente começou a trabalhar com o leite, né, eu acho que a gente errou muitas coisas no leite por não ter o know-how, não ter o conhecimento muito da atividade, assim. Mas o leite foi uma atividade assim que a gente conseguiu para se manter, digamos assim, também na lavoura, e uma oportunidade que gerou valores assim que a gente não imaginava também tirar, né, numa propriedade, né? Quando a gente começou com 2 vacas e quando a gente parou, porque eu quis estudar, o meu irmão que estava na atividade não quis seguir outros caminhos também, a gente começou com 2 vacas e parou com uns 150 animais quase na propriedade. Então pegou bem uma veia assim, digamos que familiar, depois também virou um pouco empresarial, a gente ia também funcionar e tal, trabalhando. Sim. Mas foi uma atividade assim que eu vi que conseguiu, na verdade, a gente conseguia ter uma renda interessante para uma pequena área, uma área, no caso do pai, que era em torno de 15 hectares, e aí a gente tinha mais terra ao redor dessa área, mas, enfim, foi uma saída interessante, assim, que a gente conseguiu. E eu gostava muito da lida do campo e tal, fazer os piquetes, água para as vacas, e trata a terneira, e trata a porco, e faz todas as atividades, né? E que muitas vezes, às vezes, quando tá o pessoal que eu vejo meus colegas que estão estudando aqui, às vezes não tiveram essa prática e tal, esse momento aí. Mas sempre, digamos assim, trabalhando na lavoura, né? E Thiago, assim, a outra questão seria relacionada ao tema do teu estudo hoje, que é contratos, né, na atividade leiteira. Queria que faça um pouquinho uma introdução a esse tema aí pra gente aqui do LeiteCast ficar por dentro do assunto também. Isso, a questão dos contratos na cadeia do leite, eu sou formado em administração. E aí, quando eu terminei a graduação, eu tive a ideia de comecei a dar aula para uma atividade, uma cooperativa educacional lá, para jovem aprendiz, e tive o start, assim, tive a ideia de fazer um mestrado. E aí, no mestrado, eu não sabia se eu ia estudar logística ou se não, se teria alguma outra coisa, e o orientador que eu falei disse assim, eu acho interessante essa questão do contratual. E daí eu comecei a me inteirar mais sobre o assunto, e aí eu comecei a estudar essa questão de contrato, me questionar, na verdade, por que na suinocultura, avicultura, fumicultura, existem contratos, né, entre produtor e indústria, e por que na cadeia do leite não tinha? Isso começou E aí eu fui fazer uma pesquisa de campo, o que acontecia nesse... Por que não existia esse contrato.
E aí tem a questão da perecibilidade, toda a questão que tu não entrega, no caso, que nem o suíno, só tu entrega o lote. Sim. Vaca, tu não entrega a vaca, tu entrega um subproduto, né? Tu entrega o leite, né? Então, Claro. Tem os diferenciais, assim, e aí eles têm produtores de indústria na época, e o é que do leite ter essas peculiaridades, né? Mas que o produtor gostaria de ter contrato, né? E aí eu senti um pouco assim que muitas indústrias falavam que queriam, mas na verdade a indústria ficava mais retraída, assim, com um pouco de medo, assim, de assumir um compromisso também com o produtor. Mas o mais interessante que eu achei no caso do estudo do mestrado foi que eu fiz uma amostra na região Celeiro, no noroeste do estado, né? São 21 municípios que compõem aqui a minha região, eu sou natural de Três Passos. O que eu achei mais interessante foi que todo mundo, quando falava contrato, vinculava preço. Somente preço. O produtor queria saber, eu vou ganhar tanto, então. E aí eu, como eu já tinha estudado um pouco mais, também um pouquinho nas outras cadeias, por que tinha esses contratos e tal, e aí, na verdade, eles não conseguiam entender muito ou pensar muito em outras coisas além do preço. Por exemplo, assistência técnica, a questão de insumos, questões assim, de sanitárias, questões ambientais, outras questões que poderiam ser melhoradas ou talvez ser mais eficientes assim na propriedade quando tu tem o conhecimento, né? Que é essa parte assim de tu saber como tirar melhor proveito daquela atividade ou ser mais eficiente na atividade, né? E então essa parte assim, do contrato no meu mestrado eu achei bem bacana essa questão. E quando eu questionava os produtores mesmo, assim, o que mais que talvez poderia ser agregado além do preço, eles ficavam, não lembravam muito. Mas o que também diziam é a questão do preço, por exemplo, indo para outra empresa. Também na parte da indústria, quando eu fui falar com o pessoal, o que eles me alegaram e tal, foi que eles acabavam não investindo, às vezes, muito no produtor, porque o produtor, às vezes, por causa de 1 ou 2 centavos, acabava mudando a empresa e eles não conseguiam fidelizar o produtor. E isso acabava também deixando eles sem saber se investiam ou não investiam no produtor, né? Então, isso foi uma das coisas interessantes assim, que aconteceram nessa parte do mestrado aí. Certo, Thiago, interessante. Thiago, e como que a adoção de contratos pode impactar ou melhorar a relação entre produtor e indústria? Bom, não teria uma fórmula mágica, assim, de dizer, até porque o que vale no contrato são as cláusulas, né? E o que eu estou falando são contratos formais, né? Porque hoje em dia já existe o contrato tácito, né? Que é esse contrato aí que a gente dizia que é no fio do bigode, né? Mas é um contrato. Quando existe uma negociação, existe um contrato, né? O fato é que hoje, qualquer teu aplicativo, qualquer coisa que tu vai entrar no Facebook, WhatsApp, qualquer coisa, tu assina um contrato, entende? Tu bota lá, aceita os termos, blá, entendeu? Então, para tudo hoje existe um contrato, né? No leite, só que não é uma coisa tão comum assim, né? Mas essa forma, o que eu imagino, assim, eu não chego com preconceito de que o contrato seria positivo, né? O que eu estou tentando, doutorado aqui, estudar, é entender melhor isso aí para ver quais as vantagens e desvantagens que tem, tanto para o produtor quanto para a indústria, assumir uma relação contratual formal, né? Mas o que se apresenta muito assim é de que o contrato ele traz um respaldo legal, né? E esse respaldo legal poderia trazer digamos, uma confiança maior para ambos negociar, sabe? Então é isso um pouco que assim, mas no entanto tem algumas empresas que às vezes não tem muito interesse também em contratualizar, sabe? O que varia muito depende da atividade fim da empresa, o produto que ela comercializa no mercado.
E esse produto, se, por exemplo, uma empresa produz... às vezes ela não vai querer fazer um contrato porque ela pode comprar o leite spot, que é esse leite vendido entre indústrias, né? Ou ela pode, enfim, comprar o leite do produtor, não exigir muita qualidade. Mas tu vai pegar, fazer um produto de nicho de mercado, vai fazer um iogurte, vai fazer um queijo diferenciado, entende? Tu vai precisar de um produto de uma matéria-prima de qualidade. E para isso tu precisa tu precisa fazer aquilo que tu fala, que é a relação entre os elos, né? Precisa estar bem alinhado essa relação, ter uma eficiência e para ter um produto final lá para o consumidor de qualidade. Então, talvez você precise um contrato numa negociação nesse sentido, né? Mas o que existe também hoje, que tá tendo uma movimentação, algumas empresas estão fazendo na cadeia do leite contrato. E aí existem metodologias para os produtores que estão, possivelmente vão escutar, uma metodologia nada mais nada menos que o método, detalhar aquilo, como vai ser feito, como é feito, quais os detalhes da negociação, né? Então, existe uma metodologia, por exemplo, de uma empresa de Minas Gerais, que ela chega na propriedade e diz para o produtor, ela calcula o custo da propriedade e quanto vai custar o litro de leite para aquele produtor, né? Quanto ele tem, qual a genética dos animais, quanto ele tem de equipamento, quanto ele tem de terra, qual a mão de obra que ele utiliza, é familiar, é empresarial. Enfim, faz toda uma análise da propriedade e faz o custo. Bom, teu leite custa, por exemplo, R$1. Vamos supor que ele tem um custo de R$1. E aí ela oferece assim, eu vou te oferecer R$1,30, um contrato de um ano inteiro, R$1,30. Uma hora o mercado vai ter pagando R$1,50, R$1,60, por exemplo, pode uma hora estar te pagando menos de R$1. Tu quer, né? Tu quer essa proposta? Bom, daí a pessoa vai decidir, né? Então é uma metodologia. Tem uma outra empresa no Paraná que está trabalhando já com uma integração vertical na cadeia do leite. Por exemplo, ela pega e dá os animais para o produtor, né, em comodato. Ela dá de 50 a 100 animais. Esses animais são da empresa, né? E aí o produtor só entra, digamos, com a infraestrutura e a mão de obra. A infraestrutura tem que ter uma padronização, tem que ter um pé direito X e tal. E o que eles cobram um valor por esse aluguel dos animais, digamos assim, sabe? Mas as novilhas, toda a assistência técnica, os insumos, é tudo repassado pela empresa, né? Então, tá existindo algumas metodologias, assim. Tem uma outra empresa em Santa Catarina que faz um contrato, mas é um contrato mais, digamos assim, como um acordo moral, assim, ele é só um contrato para ter algo a mais, mas não tem grandes cláusulas no contrato, né? Só se o cara, por exemplo, fraudar o leite, e aí vai ter algum tipo de penalidade. Mas tem aquele negócio, se não, em 30 dias tem que dar um aviso, vai sair, mas isso às vezes não é executado, digamos assim, pela empresa. Então tem algumas metodologias assim que já estão acontecendo na cadeia, é isso que eu estou estudando aqui no doutorado, tentando entender essas metodologias e tentando entender quais as vantagens do produtor fazer, né, e desvantagens, ao mesmo tempo quais as vantagens da indústria e desvantagens da indústria fazer. Mas pelo que se parece, assim, como está tendo algum tipo de contrato, me parece que está tendo algumas vantagens aí em contratualizar, né? Não sei até que ponto e depende também muito do tipo de atividade da empresa, né? Entendi. Também dentro dessas metodologias que eu comentei contigo, existe a nível mundial, existem alguns cases de contratos, né, na cadeia do leite também. E aí, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm uma ajuda do governo lá, para um preço mínimo do leite. Tem umas questões lá que deixam o produtor com uma maior confiança, digamos assim, né? E na China, eles estão trabalhando uma metodologia lá também, que é o lucro compartilhado. Por exemplo, eles criam um percentual, digamos, dos elos da cadeia. Vamos dizer, o produtor recebe
35% do preço que vai lá com o consumidor. A indústria recebe 15% e o varejo recebe 50%, um exemplo. E aí, o leite sobe ou baixa lá, no caso, para venda para o consumidor final, cada um tem aquele percentual, né? Se eles vendem o litro lá no final a R$1, a R$2, cada um tem o seu percentual fixo, né? Estipulado, que é repassado para todos os elos, né? Isso é uma coisa interessante, que é esse lucro compartilhado, né? Que eles estão trabalhando. Mas eu estou lendo ainda muito sobre isso e estudando, e alguns cases que eu estou estudando, assim, me pareceu muito que os contratos, isso agora falando em âmbito internacional, né, os contratos, eles têm dado um certo respaldo para as empresas chegar, muitas vezes multinacionais, chegar e investir no produtor, né? Por exemplo, na Índia lá, o pessoal que trabalha com leite, porque lá na Índia, lá, grande produtor é quem tem 5 animais, né? 5 vacas de leite, né? Então, a Índia é o maior produtor mundial de leite, né? E eles, só para ter uma ideia, assim, uma questão de espaço, né? Eles produzem 170 milhões de toneladas, né? E nós produzimos 35 milhões de toneladas, né? E de leite, né? Então, só que na Índia é muito rudimentar, muito, digamos, de certa forma precária essa questão da produção. E aí, por exemplo, a Nestlé, se eu não me engano, ela foi para lá e ela tentou profissionalizar os produtores, né? E aí começou a vender, a passar aos produtores essa questão do resfriador, a granel, também muitos produtores não tinham entendimento de como fazer, muitas vezes, a manutenção e as questões da atividade, né? Mas de forma mais, tecnificada, né? E aí, por exemplo, eles tinham pessoas lá que iam lá, vai ter uma pessoa da Nestlé, da empresa, que vai lá passar veneno na propriedade do cara, ou vai fazer a limpeza na máquina, ou vai fazer tal coisa, entende? Então, eles tentam ajudar, assim, para crescer o mercado e para as pessoas irem adquirindo conhecimento e aprimorando, né? Então, tem várias coisas acontecendo, assim, vários cases, assim, eu não lembro de todos agora, assim, mas coisas que estão acontecendo e de forma positiva, né? Essa questão de haver um contrato, né? Mas eu não poderia dizer, assim, que o contrato é a salvação da lavoura, ou que, né, que não tem a pretensão também de afirmar isso. Mas sim, o que eu estou buscando aqui é justamente tentar mostrar os dois lados, e até mesmo para os produtores, né, entender que muitas vezes, às vezes não dá para ficar pulando de empresa em empresa e tu não ter uma fidelização, né? Porque muitas vezes o conhecimento que a empresa te passa, ele tem um valor muito maior do que 1 ou 2 centavos que tu ganha, né? Tu, como veterinário, sabe o que tu orienta os produtores. Muitas vezes o produtor lá tá com não tá fazendo a higienização direito, não tá botando um pré-dip, um pós-dip, ou aconteceu alguma coisa na vaca e tal, e que sei lá, alguma indicação tua de um medicamento, ou de uma forma de tratamento, ou diminuir tal produto, aqui tu diminui a questão do balanceamento nutricional, ali na questão da alimentação dela, tu trata mais isso, coisa e tal, que não vai dar problema no casco, não vai dar isso, não vai dar aquilo, entende? Então tem várias coisas que podem somar muito mais do que esse 1 centavo ou 2 que tu acaba ganhando aí por ficar pulando de empresa, né? Isso é uma coisa que eu percebi, assim, que ninguém investe em ninguém, assim, sem, digamos assim, ter uma garantia que aquela pessoa vai, digamos, continuar com a empresa, vai estar trabalhando e vai dar retorno para a empresa também, né? Todo mundo quer retorno, quer ganhar, né? E a empresa também não é diferente, né? Quem investe, né? Certo. É uma questão, então, de ser avaliado todos os pontos, né? Não apenas preço, né, Thiago? Exato. Conseguir ter uma visão mais macro, assim, da coisa, né? Por exemplo, desde os insumos, por exemplo, que a empresa te oferece, né?
ou que tu compra. Eu penso, como eu ouço teus Latecast aí, o podcast, né? Eu estava analisando o que as outras pessoas falam e tal, e eu acho que a gente tem que analisar a cadeia com uma visão mais sistêmica, né? Uma visão de um todo, né? Que ela não começa no produtor, ela começa antes, lá na indústria que produz insumo para o produtor, que nos alimenta, quem produz a ração, quem produz a semente para pastagem, qual pastagem é dada, sabe? Tem toda uma tecnologia antes dessa parte, né, que a gente chama aí como é que é fornecedores e tal, né? Mas a montante, né, e a jusante da produção, né, então isso que me fugiu aqui. Mas todas essas questões aí trazem uma eficiência, né? E tem uma outra questão que eu agora lembrei de te falar aqui, que é que tem alguns países, tal, Argentina e tal, tá trabalhando com umas questões aí como é que é da compra do leite por, como é que é, agora me fugiu o nome, mas enfim, o leite como uma commodity, né? E aí tem essa questão aí de talvez tu conseguir fazer hedge, que é fazer contratos de venda futura, né? A comercialização futura, essa era o que eu esquecia. Então, tem a possibilidade de fazer essas vendas futuras e tal, e tu conseguir se programar também, né? Então, tem algumas coisas acontecendo que talvez o leite, ele também venha inovar nessa parte de comercialização, né? Como eu estava falando com o pessoal de uma empresa, eles disseram assim, não tem como nós fazer a comercialização do leite hoje do mesmo jeito que a gente fazia na década de 80, de 90. A gente não cabe mais, né? As coisas mudaram, a tecnologia está aí, para tu adquirir tecnologia, tu tem que investir, o conhecimento é necessário, tu tem que ser profissional, senão tu não consegue acompanhar, então não tem como a gente ficar fazendo botar robotizada, botar freestyle, botar composto bar, ou enfim, fazer toda uma coisa toda mecanizada, né? E sem trabalhar também essa questão comercial, né? Eu acho que é importante essa questão, evoluir essa questão comercial dentro da cadeia, né? E eu acho que tem acho que está acontecendo isso, a movimentação está acontecendo, e eu tô estudando isso, eu quero ver aonde vai chegar isso, e o que resultados também que eu vou chegar, se isso é importante ou não, ou se contrato é prejudicial, por quê, enfim, estou estudando essa questão. E ainda no meu doutorado aqui eu vou tentar fazer uma questão que é uma coisa mais utópica aí, que é trabalhar com contratos inteligentes, que trabalha a questão de uma plataforma chamada blockchain, e essa plataforma é uma plataforma que ela é auto-executável, ela não tem como burlar, digamos assim, né? Uma plataforma que ela é, digamos, fidedigna, assim, porque ela não fica na mão de uma pessoa, ela fica na mão de várias pessoas no mundo, que são, digamos assim, os servidores que ficam, né? E ela é como se fosse uma árvore, né? Que tu planta ela e tu vai fazendo ela crescer, e tu não tem como apagar as coisas a mais ali. Tudo que tu botar ali dentro, tu vai só alimentando ela, cada vez vai ramificando, criando galhos mais, e aquilo ali ninguém pode mudar e alterar. Então é uma plataforma que surgiu lá com os Bitcoin e que é as moedas virtuais, né? Mas que está sendo usada no agronegócio, tanto para a questão da rastreabilidade, por exemplo, né? Está sendo usada no agronegócio, bastante assim, tem um potencial muito grande em várias áreas aí, inclusive no setor público. Mas resumindo, eu vou tentar criar cenários aí de contratos inteligentes, que, por exemplo, o caminhão chega na propriedade lá já com o software fazendo essa interface aí, essa comunicação com a internet das coisas, né, com a IoT. E aí, por exemplo, o cara já tira a análise lá do leite, o leite está dentro dos padrões e está com tanto de gordura,
tanto, enfim, todos os salsa tomate, CBT e tal. E aí isso vai para o sistema e o sistema já diz lá, esse leite tem um valor de tanto, ou esse leite não pode ser carregado, ou esse leite vai ser para produzir tal, pode ser produzido tal e tal tipo de produto, mas de forma tudo automatizada, ninguém bota muito mais a mão, não tem como, talvez no final do mês, lá chegar o cara lá, o que compra o leite lá, por exemplo, e dizer assim, não, peraí, esse cara aqui, nós vamos baixar um pouco a qualidade dele aqui, vamos pagar um pouquinho menos, vamos dizer que dê um pouco menos de qualidade e para dar um pouquinho pro outro lá que tá reclamando, né? Então, não sei se isso acontece, né? Mas é só um exemplo de dizer que talvez exista uma plataforma no futuro, talvez daqui a uns 20 anos, sei lá, 15, 10, sei lá, que vá conseguir fazer as coisas de forma automatizada sem a interferência humana e sem essa possibilidade, digamos assim, de ser totalmente confiável, né? Sem ter essa interferência de um erro de digitação ou entre outras coisas, né? E talvez no outro dia seguinte tá o dinheiro na conta do cara lá, enfim, não ter esse gap aí de 30, 45 dias para receber o leite. Mas, claro. Mas talvez seja uma utopia, mas é uma coisa assim que a gente precisa, as utopias estão aí para a gente seguir elas aí e ver o que encontra no final. Claro, e como várias coisas aí no mercado, né, Thiago? Várias coisas que vieram evoluindo de forma muitas vezes rápida, até difícil de acompanhar. Uhum. Não é talvez difícil de imaginar que possa acontecer isso também no leite, né? Sim. Mais mudanças já aconteceram também. Mas essa mudança talvez seria bem interessante aí de se ver acontecer e talvez não demore tanto tempo, né? A gente não sabe talvez exatamente, né? Eu acho que o produtor ele tá ficando muito empresarial, né? Ele tá ficando buscando muita tecnologia também e essas questões aí vão bater a porta aí mais cedo ou mais tarde, vão bater para quem ficar, né? Para quem quiser se profissionalizar na atividade. Muito bom. Com a mensagem talvez final assim que essa trajetória assim que eu tô tendo de produtor rural, né, de estudar e agora tá discutindo isso é justamente para tentar conhecer mais e se discutir mais a nossa cadeia produtiva do leite, que a gente consiga mais união entre os elos, que consiga uma evolução maior, né, que cada produtor consiga ser valorizado, que não tem férias, né, terceiro, não tem nada, né, que também acaba às vezes pensando que o preço do leite também é muito injusto para ele, mas também tem uma questão de mercado que acaba influenciando isso, muitas vezes o próprio varejo, né? Mas a ideia, digamos assim, é a gente discutir isso e conseguir de alguma forma melhorar, né, pro produtor de leite, para aquela pessoa que está lá, que está ficando na atividade, né? Que tá acordando cedo, tu sabe a rotina, né? A gente sabe a rotina que tem um produtor de leite e que seja valorizado, né? E talvez esse trabalho que tu está fazendo, que ele consiga ter mais audiência, que consumidores consigam ouvir também, para entender um pouco mais, né? Para conseguir entender que é uma cadeia complexa, que digamos assim, a vaca não dá leite, né? É preciso tu tirar o leite dela, né? Tem todo um trabalho aí a ser feito, né, que não é uma coisa tão simples assim, como muitos acham, e que o leite tem um valor nutricional muito grande e que a gente precisa valorizar isso, e tem todos os derivados deles que a gente come todo dia, e eu acho que a ideia é isso que tu está fazendo, e isso que eu estou fazendo é discutir a cadeia, estudar ela e buscar melhores alternativas, melhores caminhos que a gente consiga valorizar todos os elos, né, cada vez mais aí, e ter uma cadeia produtiva forte, um leite com qualidade. Acho que é mais ou menos por aí. Acho que é isso que no final das contas a gente quer para todos os elos da cadeia aí. E agradecer esse teu espaço também aí, se consegue colocar um pouco do que está fazendo, falar algumas ideias aí que eu acho que eu julgo assim que são pertinentes, são iniciativas pertinentes, né? Que nem a tua aí, te parabenizar
Acho que tem muito a ganhar quem consegue ouvir aí os teus latecast aí, porque isso aí é uma coisa que não tinha, né? Tu falou um pouco nos primeiros episódios da tua ideia e tal, como tu criou. E eu acho que é isso aí, acho que é fazendo um diferencial para valorizar a cadeia em todos os elos delas, né? Isso aí, Thiago, muito obrigado aí pelo elogio, obrigado também pela participação aí, por dedicar esse tempo aí para falar com a nossa audiência. A gente que está buscando aí cada vez mais crescer no mercado do leite, aí, atingindo desde o produtor, como eu costumo falar, desde o produtor até o consumidor, né? E isso a gente vai fazendo aos poucos, aí, convidando pessoas como você aí para conversar com esse pessoal. Tá? Muito obrigado aí, Thiago, um grande abraço e seguimos em contato. Até mais. Grande abraço, falamos, tchau. Este foi o episódio número 5 com o Thiago Zagonel falando sobre contratos na cadeia do leite. Agradeço por você estar nos ouvindo e se você acha essa iniciativa interessante, comente com mais alguém sobre o LeiteCast. Hoje ficamos por aqui, um grande abraço, até o próximo episódio, tchau!